tinha os seus correspondentes que iam até lá, até os locais, e depois mandavam uma carta para Kardec dizendo: olha, agora eu vou lhe contar o que eu testemunhei, é assim, assim, assim. Isso é uma outra coisa interessante, né? Então, veja, é muita coisa que a gente tem para retomar e pesquisar, e que com certeza alguém, se é que já não está fazendo, né? Ou vai fazer para a gente ter também. Uma vez a gente conversava, né? Eu não lembro se era o José ou o Eric que falava sobre essa importância dos dados, né? Numa ciência, coletar dados e ter uma base de dados, isso é fundamental para uma ciência. A gente tinha na época de Kardec e a gente tinha que manter hoje, né? Eu só queria frisar isso que vocês falaram, né, as pessoas falam, né, o fenômeno não acontece mais, né, mas se proibiu a evocação, né, se proibiu o desenvolvimento. Kardec fala no capítulo do desenvolvimento da mediunidade que você tem que todo dia, por uns minutos, né, durante 6 meses, tentar, né, tentativa e erro, teste, né, em casa, né, ou seja, como se proibiu a mediunidade em casa, se proibiu a evocação, então realmente não vai acontecer. Muitos devem ser médios e não sabem. Kardec fala nesse capítulo que teve um médio lá que só desenvolveu depois de 6 meses, né? Tentando todos os dias, né? Então, requer perseverança, né? Enfim. Mas aí as pessoas falam, não, não acontece mais, mas as pessoas não provocam, né, o fenômeno. Né? Elas querem que seja tudo espontâneo, né? É aquela ideia de que o telefone só toca de lá para cá. Tem a ideia do Emmanuel, do André Luiz, de proibir a evocação e que você é uma mediunidade passiva, né? Enfim, quando na obra de Kardec a mediunidade era algo ativo, né? Por parte dos encarnados. Enfim, tem algumas questões aqui, não sei se vocês querem entrar nas questões ou ler o texto, a gente pode ver aqui, né? Ah, a Mônica, ela pergunta assim: minha mãe é médium falante. Certa vez ela contou que o amigo desencarnado, de certa forma trágica, falou com ela pelo telefone e disse que estava em orelhão. Isso é possível? Ah, ela disse que ouviu o telefone tocar, né? Ah, Eu não entendi bem a história. O telefone tocou, a mãe dela atendeu e era o espírito do outro lado falando, é isso? Eu não sim, entendi é a o história. relato. Em teoria o fenômeno é possível, né? Comunicação através de tecnologia, né? Hoje em dia tem até um nome, né? Transcomunicação instrumental, TCI, enfim. Isso na obra de Kardec tem relatos disso, é claro, com a tecnologia da época, né? Não... Eu lembro, eu participei uma vez de uma situação, e então, como é um relato que eu participei, eu posso dizer, né? Eu lembro que tinha uma senhora que ela diziam que ela estava possuída, né? Mas claro, as pessoas que falavam assim eram pessoas que não conheciam o espiritismo, mas a questão é que os nomes que as pessoas dão, mas ela entrava numa espécie de surto, começava a falar como se fosse outra pessoa, e, e enquanto ela estava nessa situação, ela ganhava uma força descomunal, que homens não conseguiam segurar ela, mas ao mesmo tempo, aí que tá o que eu quero relatar, porque eu estava junto quando aconteceu, então eu não, eu sei que aconteceu mesmo, né? Enquanto ela estava tendo essas crises, a gente estava na cozinha da casa. Na sala da casa, a gente ouvia que a mãe dela tinha na sala aquelas cristaleiras antigas, aqueles balcões todo de vidro, cheio de louça, muita louça, assim, aquelas coisas bem antigas, a casa da avó da gente que tinha aquela prateleira cheia de louça antiga, porcelana, aquela coisa toda.
E nós, lá na cozinha, a gente ouvia durante as crises como se tudo aquilo tivesse sendo arrebentado e quebrando tudo. Uma coisa assim, alta, forte. Quando a gente ia até a sala, não tinha acontecido nada. Aonde que eu quero chegar com essa história? E enquanto ela tinha essas crises e acontecia isso, o telefone tocava. O telefone tocava, mas aí a diferença, nesse caso que eu tô dizendo, né? A gente atendia o telefone e só tinha um chiado do outro lado. Só tinha um chiado. Mas que acontecia todas as vezes que ela estava em crise, né? Então, provavelmente usando aí os relatos que estão nas obras de Kardec com a teoria que a gente conhece, né? Os espíritos podem, em alguns casos, é um efeito físico, né? Acredito que deve ser bem raro, bem difícil. A gente tem que ter todo o cuidado que não seja alguma coisa que não seja verdadeira, né? Mas em tese não é impossível, né? Um espírito pode. Porque tem um fenômeno que se chama pneumatofonia, que é narrado na revista. Eu não lembro se é na revista ou no Livro dos Médiuns agora. Tem a pneumatografia e tem a pneumatofonia. A pneumatofonia, as pessoas ouviam a voz do espírito falando no ar. Mas qualquer um podia ouvir, não é um médium vidente ouvindo só. Qualquer pessoa que estivesse naquele ambiente ouvia, como se tivesse um alto-falante, o espírito dizendo algumas poucas palavras. Existia esse fenômeno, Kardec chega a falar sobre ele. O Cosme conta que participou de reuniões de fenômenos assim, né, de pneumatofonia. Quando ouviam a voz do espírito, tinha gente que saía correndo, tinha medo. Então, usando a ideia da possibilidade, usando a teoria e os relatos dos fenômenos, isso pode acontecer, Mônica. O que a gente não poderia dizer, afirmar é com 100% de certeza se esse caso específico isso aconteceu. Mas que é possível, muito, muito possível, isso é possível, né? Claro que quanto mais extraordinário o fenômeno vai ficando, diz Kardec, mais cuidado a gente tem que ter, né? Mas que é possível, é possível. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, se tem mais questões, se vamos ler. Eu acho que o princípio seria o mesmo, né, do espírito agindo sobre a matéria. Num primeiro momento, não me parece ter nada que vá ter um impeditivo absoluto para isso ocorrer. Ele age sobre o móvel, sobre a cadeira, sobre a mesa, porque não agiria sobre o telefone, né? Claro, o mecanismo a gente não sabe como é que isso funcionaria. Mas não me parece impossível, que é como o Michel falou. Mas o mais curioso de tudo não é o fenômeno que a Mônica relatou. O mais curioso de tudo é você ter relatado um fenômeno similar. Isso que é impressionante, né? Porque olha só, já são dois, não é só um, né? Isso que é o mais impressionante. Então é uma nova frente de investigação aí para a ciência espírita, né? Que uma coisa bem curiosa. Todos nós espíritas, a gente fica curioso com isso, né? Bem curioso. Viu, José? E uma coisa que é bem comum, que tem a ver com a pergunta da Mônica, isso é comum. Muitos espíritos, quando desencarnam, eles avisam alguém. E isso é muito comum. Todo mundo tem histórias assim, né? E na obra de Kardec tem também. A pessoa ela morre e daqui a pouco alguém que ainda não sabe que ela morreu recebe a visita ou ouve a voz da pessoa, recebe um aviso dizendo. Tem aquele caso agora eu não lembro se é na revista sobre os médicos, que alguém chega na casa e diz, né, que morreu, a pessoa se assusta e no outro dia, imagina, naquela época não tinha telefone, tudo era distância, no outro dia chega a notícia, ó, fulano ontem, naquela hora tal, morreu, na mesma hora que se deu o fenômeno. Então, isso é comum. Isso é muito comum. Basta a gente conversar com as pessoas. Todo mundo tem alguém na família que tem um caso assim, né? Fulano avisou, fulano ficou sabendo, fulano apareceu para mim. E isso é Em bem sonho, né? comum. É. Ou Então, dizendo que ia morrer. Isso é muito comum, né? bem comum. Ah, sonhei que minha avó ia morrer na noite anterior.
É, só